pensando qual é a importância desse livro. Porque, assim, a princípio, quando a gente começa a ler, enfim, ao longo da leitura toda do Sargento de Milícias, a gente fica com a sensação muito forte dessa estrutura de telenovela que a gente estava comentando na aula passada. Né? Tem uma série de peripécias, os núcleos narrativos são muito variados, e aí a gente tem a impressão de que a gente está diante só de um painel, um pouco de e de entretenimento, né? E aí, bom, então qual que é a importância desse livro e o que é que ele revela, afinal de contas, para que ele tenha se mantido ao longo da história, né? Por que afinal ele está na lista de vestibular, por exemplo? Por que é que ele se transforma de alguma maneira numa espécie de referência do que é a literatura e do que é o processo de formação da literatura brasileira? A gente já tinha visto que, ainda que ele tenha sido escrito nos anos 50, a gente está diante de uma narrativa bastante moderna, né? Primeiro em função da linguagem, a gente já não tem uma linguagem que seja uma linguagem pomposa, cujas referências sejam eruditas, mas a gente tem uma linguagem que é coloquial. E essa linguagem coloquial, ela se dá em escolha em função, primeiro, do ponto de vista que o narrador vai assumir, que é um ponto de vista interno, a classe social que ele escolhe retratar. Então, a gente não tem um ponto de vista de classe dominante, e isso é uma novidade para a literatura brasileira e provavelmente para a literatura universal. Porque o mais comum é que a gente tenha um narrador que se forme a partir do referencial erudito, do referencial de uma cultura já formada, já estabelecida, e que para a gente no Brasil, o mais importante é que esse referencial, esse ponto de vista de uma classe dominante, inevitavelmente ele se faz colado ao universo europeu. Então, não tinha muita saída para quem queria, de algum jeito, manter o modelo europeu como modelo ideal. Não só modelo de literatura, mas modelo de sociedade. Né? O que é esse modelo de sociedade que a Europa propõe e que, por exemplo, o Alencar vai o tempo todo ter como referência e ter como esse ideal mesmo? Né? A gente vai estar diante, por exemplo, de uma série de organizações internas, de relações sociais, em que a lei se coloca como ponto principal. Né? Então, como é que a lei aparece? Por exemplo, lá no Senhora, a gente viu que a lei vai surgir na relação que a Aurélia estabelece com os Seixas. Então, existe uma reflexão muito forte ao longo do livro todo de como é que essa mulher deve se comportar. E tanto isso vai pautar todo o desenvolvimento da narrativa do Senhora, que ela termina por se casar com aquela história do amor santo, conjugal. Né? Então, tudo é organizado ali na história para que, no final das contas, o que tem a validade é a reflexão sobre a mulher. Essa reflexão sobre a mulher, o modo como ela deve se comportar, o modelo de comportamento e de relação social que deve se constituir, ele se pauta por esse mundo das leis que a Europa propõe. Quando a gente entra no Sargento de Milícias, que é anterior ao Senhora, então a gente já tinha falado, isso não é uma relação cronológica, mas é o tipo de atitude que o autor vai ter diante das coisas brasileiras e do que ele quer constituir no texto. Quando a gente chega no Memórias do Sargento de Milícias, esse universo de leis não existe mais. Então, todas as relações entre as personagens, são personagens que entram e saem, às vezes a gente, entra uma personagem, a gente esquece dela e volta lá, sei lá, 20 capítulos depois, do nada, né? Que é o caso, por exemplo, do sacristão, que era amigo do Leonardinho, com quem eles, os dois aprontavam um monte, o cara desaparece. De repente ele vai reaparecer lá quando o Leonardo já é adulto e está fugindo de casa, né? E na casa da Vidinha. Então, você passa um tempão sem saber daquela personagem, de repente aquela personagem aparece e aí aparece com o nome. Né? Que é o Tomás da Sé ou é Tomé da Sé? Tomás da Sé, né? Ele reaparece. Vidinha vai desaparecer lá no meio da parte 2 e não reaparece nunca mais. Né? Deixada de lado. Então a gente tem essas entradas, esses fluxos de personagem
Porque as luzinhas aparecem, não aparece. Luzinha, a mesma coisa, desaparece um tempão e aí vai reaparecer no final da trama para resolver toda a narrativa, né? Então a gente tem uma dinâmica muito intensa ao longo do texto todo e que é uma dinâmica que vai propor para a gente o que é a relação social brasileira. Portanto, a importância do sargento de milícias vai estar tanto na forma, com essa linguagem popular, quanto naquilo que essa forma vai veicular. Então a gente vai ter uma articulação muito profunda entre o que é a escolha desse narrador como ponto de vista, as escolhas que o autor vai fazer, e aí a gente já tem uma relação entre o que é o dado externo, o dado interno e aquilo que ele vai escolher retratar. E aí a gente tinha visto que o que ele vai escolher retratar serão as classes baixas. Esse vai ser o objeto principal desse cara. Que classes baixas são essas no século XIX, mais ou menos entre 1808 e 1820, que é o período do Dom João, mas que vai se estender um pouquinho. Né? Ele vai pautar o tempo todo dizendo para a gente que a história se passa no tempo do rei. A gente chegou à ideia de que a gente está diante dos homens livres. O representante maior desses homens livres vai estar na figura do Leonardo. Então, o que acontece com o livro? Ele vai afunilando para a gente a escolha do autor. Né? Então começa com ele escolhendo falar de uma classe inteira. Por isso que tem essa entrada e essa dinâmica tão grande e esse volume enorme de personagens, que a gente não está acostumado. Né? Quando a gente pega lá o Iracema, você tem 4, 5 personagens. Né? Quando você pega o Senhora, você tem um núcleo principal onde as coisas acontecem. Aurélia, Seixas, Lemos. Né? E aí o resto que vai se expandindo em torno disso. Né? Mas você tem ali um núcleo que você consegue pegar, né? E que vai conduzir toda a história. Quando a gente olha para o sargento, você não consegue, a coisa é muito difusa. O que acontece com o próprio Manuel Antônio? Ele vai fazendo uma escolha ao longo da escrita. Por isso que a gente pôde dividir na aula passada o texto nessas duas partes, e que não são só duas partes divididas porque o cara quis, mas porque de fato vai haver uma quebra entre a parte 1 e a parte 2. Parte 1, então, a gente tem a apresentação dessa multiplicidade de núcleos, por isso a gente tinha falado que tem uma cara de crônica. E o que a crônica vai propor para a gente? Qual é o sentido da palavra crônica? Coisas efêmeras, né? Crônica vem de cronos, então vem de tempo. Né? A ideia da crônica é que você vai escrever uma coisa e que no dia seguinte ela já não precisa necessariamente ter validade, porque ela é pensar sobre o momento atual. Né? Então, quando a gente fala em crônica, o que ele vai apresentar para a gente? O cotidiano. Que cotidiano é esse? Né? O que é que põe no cotidiano? Que a gente começou a falar na aula passada, só para a gente ir retomando. Fachada. Ou essa religiosidade meio torta, né? Que não é muito séria, que é toda misturada, né? Mas é uma religiosidade popular, a gente pode chamar. Né? Porque ela não vai propor nenhum tipo de regra que as pessoas têm de seguir, mas ela é incorporada no mundo cotidiano. Então elas são as festas, né? Religiosidade é o lugar onde as pessoas se encontram. Né? A religiosidade ela não tem um peso repressor. Né? É diferente da gente pegar uma história europeia, em que o catolicismo, por exemplo, tem ali uma forma de conduta que seja fazer com que as pessoas sigam aqueles dogmas, sigam aquelas leis. Né? A religiosidade no Brasil não vai ter esse tipo de formulação. Né? Ela é simplesmente parte do dia a dia das pessoas. Então, o que é que a gente acaba vendo? O modo como as pessoas se vestem. Né? As relações sociais significa que a gente está diante dos hábitos das pessoas. E qual é o hábito que está mais presente na parte 1 do livro? O que vocês acham? Que envolve religiosidade, que envolve os encontros públicos. Como é que são apresentados? Se eu tivesse que caracterizar as pessoas todas que estão no livro, os personagens de modo geral, uma coisa que caracteriza essas pessoas todas, dessas classes baixas, desses homens livres, eles conseguiram pegar alguma coisa específica? Como é que é?
Veja com ela ajuda todo mundo. A comadre o quê? Ajuda todo mundo. E aí você tem uma contraparte, né? Porque tem um individualismo, mas tem solidariedade ao mesmo tempo. Por que é possível nesse mundo a gente ter individualismo mesmo e solidariedade ao mesmo tempo? Por que você dá para ter essas duas faces? Tem a formação de uma comunidade, né? Todo mundo sabe dessa. Legal. Então tem pouco a cabeça, né? Todo mundo dá conta da vida um do outro, né? Não tem essa noção de vida privada, né? Que a gente viu nos outros romances. É quase como se a vida fosse pública, de fato, porque todo mundo sabe da vida de todo mundo, né? A vida é pública, né? Aquela coisa de vida de rua. Todo mundo sabe quais são as escolhas que o fulano fez, né? A comadre está o tempo todo vigiando o que aquele Leonardo fez, a vizinha fica o tempo todo agorando, né, as situações, quer dizer, todo mundo sabe dos acontecimentos, nada é segredo, né? Então a gente tem uma vida de comunidade, mas é uma comunidade para quê? Por que dá para eu ter individualismo e solidariedade no mesmo movimento, nesse mundo? Você sabe que você Você faz escolhas, né? Por interesse, muitas vezes, não é? Então, junto com a fofoca tem interesse. O que mais? O quê? Não, acho que a solidariedade tem a ver com individualidade. Uhum. Querem ir atrás, então, o capitalismo tem que ser sozinho, mas querer ir juntos, também. Exatamente, Gabriel. Tem uma questão desse capitalismo meio em início, né? Meio girando em falso. Exatamente. A gente vai usar uma palavra aqui, que é uma palavra que vai importar e que reúne toda essa coisa, a sobrevivência. O princípio estrutural da vida dessas pessoas é a sobrevivência, né? Então, o que é que essas pessoas precisam fazer para sobreviver? Ora, elas precisam ser individualistas, cada um por si, né? Não é possível você ter uma reunião que seja uma reunião de fato, né, de classe, porque não tem essa consciência de classe. Por outro lado, você tem que ter essa solidariedade que passa um pouco por interesse, mas que passa também por ajudar quem interessa, né, de acordo com aquele determinado objetivo, mas que é tudo pautado pela sobrevivência. Quer dizer que a gente está diante de um grupo de pessoas, né, um pouco sem lugar nessa sociedade. Né? O que é que o Manuel Antônio consegue capturar, né? Consegue captar desse movimento do tempo em que ele está vivendo? Que existe uma grande parcela desse mundo brasileiro que precisa rebolar para sobreviver e precisa fazer o que tiver que fazer, porque não existe possibilidade dele manter uma perspectiva por meio do projeto, do trabalho, do universo burguês. Bom, se a gente está falando num tipo de capitalismo que gira em falso, que é o que a gente está falando até agora do século XIX no Brasil, né? Que é esse capitalismo que é escravocrata ao mesmo tempo. Então o cara precisa ser individualista, mas precisa também manter essa rede de solidariedade. Né? É como se a gente estivesse diante de um mundo utopicamente forjado dentro do seio capitalista e que se opõe à burguesia. A gente não tem sujeito burguês. Por que a gente não tem herói? Né? Por que o herói não aparece daquele jeito, né, do tipo que vai resolver o seu próprio destino, que vai ter todos os sentidos na sua mão e que a gente vai acompanhar então o percurso desse cara, que é um cara, né, que pode começar de um jeito terrível, mas que pode melhorar ao longo da história, que é o caso do Seixas, ou do tipo da Aurélia, que começa pobre e consegue desenvolver todo o projeto e o destino da sua vida por meio da vingança. Quando a gente está nessa coisa que gira em torno de uma figura só, a gente está no mundo burguês. O que acontece com esse livro? Ele pulveriza tudo. Na hora que ele pulveriza tudo, a gente está fora desse mundo, pautado pelo sentimento e pela moral burguesa. Então, esse mundo da sobrevivência, ele se opõe ao burguês. Dá para entender isso? Eu vou desenvolver um pouquinho mais o que é essa noção. Mas o princípio estrutural desse livro está nessa oposição entre sobrevivência de gente pobre sem lugar na sociedade, não é pobre simplesmente porque foi excluído ou porque não consegue trabalhar, mas porque a gente fala que não tem o que fazer nessa sociedade. Aí é que está. Porque quem está trabalhando é escravo. Quem tem dinheiro
é aristocracia, é classe dominante, é fidalgo, é senhor de escravo. O que essa gente aí no bolo vai fazer? Não tem muito o que resolver na vida, né? Então, o que vai estruturar e o que vai colocar, tá como fundamento, e é isso que o Manuel Antônio percebe, e o que o Antônio Cândido vai dizer, num texto clássico de estudo, é que essa coisa que o Manuel Antônio percebe, provavelmente foi intuitiva, ele não pensou. Foi uma coisa de observar as pessoas. Conforme ele foi observando, ele foi colocando isso para dentro do livro. Então, qual era a ideia do Manuel Antônio? É que ele estivesse de fato construindo uma crônica. Se a gente pegar esse painel todo que a gente colocou aqui, essa crônica significa que a gente estaria diante de um romance de costumes. Um romance que conta quais são os costumes da nossa época. Então ficaria um pouco como um documento histórico. Né? Romance de costumes é aquele que vai fazer da obra de arte um espelho das coisas que estão acontecendo no mundo. Então, tanto é que ele vai falar no final do livro, ele diz assim, eu preciso ser... Talvez o leitor tivesse gostado que eu encaminhasse a história de uma outra forma, mas eu preciso ser fiel aos fatos. Porque sendo fiel aos fatos, eu vou construir um romance de costumes. O narrador diz isso claramente pra gente. Toda a ideia intencional e consciente do Manuel Antônio era que ele estava construindo para a gente um painel do que era o século XIX. Esses hábitos todos, o que se come, o que se veste, quais são as festas, como é que são as festas, o fato de ter uma figura como o Chico Juca, que é o capoeira da história, é como se ele estivesse remontando para a gente, como uma pintura, o que era o século XIX. Essa era a ideia consciente dele. Tanto assim que quando sai pela primeira vez o livro, o Memórias de um Sargento, ele é comparado com o Debré. A gente vai ver os quadros do Debré e é dito assim, o Manuel Antônio, com esse livro, ele é o Debré da literatura. Né? O Debré é um cara que vem da França, não sei se alguém já viu os quadros dele, são aqueles quadros de negros. Um quadro clássico que é um negro amarrado no tronco, e um outro branco com um chicote, ele está sem roupa, está com a blusa levantada e a calça abaixada para apanhar. A gente vai ver alguns quadros para a gente entender um pouco o que é esse movimento, né? Mas a ideia, então, era de que, qual é o valor do livro? O valor do livro é que a gente tem acesso ao que é esse mundo do século XIX fixado como se a gente tivesse um retrato. O que o Antônio Cândido vai dizer no século XX é que esse não é o principal valor desse livro. Porque tem uma coisa que escapa ao próprio Manuel Antônio e que é a essência mais interessante do livro. Se fosse só um romance de costumes, a gente teria um retrato que, tá bom, datou e acabou. Mas tem alguma coisa que perdura. Tem alguma coisa desse movimento todo do livro que acaba ficando pra gente. E que aparece principalmente na figura do Leonardinho. Então, olha o afunilamento que vai ser criado no livro. Eu começo falando das classes baixas. Essas classes baixas não são quaisquer classes baixas. A gente está diante de homens livres da ordem escravocrata, especificou. Mais do que esses homens livres, a gente está falando do destino de um cara. Essa escolha vai ser uma escolha que vai sendo feita ao longo do livro. Parte 1, crônica, quantidade enorme de personagens em que não há um peso muito grande para um e para outro. Parte 2, a escolha vai ser feita em torno do Leonardinho. Por isso que a gente entra no romance. O protagonista é o Leonardo. Mas como é que é esse protagonista para a gente continuar com esse afunilamento de que eu estava falando? Que figura é o Leonardinho? É o malandro. Portanto, a gente está diante do primeiro anti-herói brasileiro. E aí a gente já começa a entender por que é que esse negócio é anti-burguês. Ou é uma negação do valor burguês. Ou se faz em oposição aos valores burgueses. O que acontece na vida desse cara? Como é que ele vai realizar o seu destino? Ele tem cálculo? Tem planejamento? Não. Ele faz? Nenhum cálculo. O que é o sintoma e a característica principal de um herói burguês de romance moderno? E ele sabe o que ele quer, né? Então, a Aurélia, por exemplo, sabe o que ela quer. Ela é uma heroína burguesa, né? Mesmo estando fora do mundo burguês. O que ela quer? Ela quer o sexo. Custe o que custar. Por meio de vingança, comprando, torturando. O
o que for, ela quer o Seixas. E ela quer fazer com que o Seixas a ame. Isso se transforma na ideia fixa dela. É uma obsessão. Todo herói burguês tem obsessão. Seja ser rico, seja se vingar do outro, seja se estabelecer no mundo de alguma forma, seja cumprir uma determinada profissão, ou ser um herói de guerra, não importa. Todo herói burguês tem como característica uma ideia fixa que ele vai cumprir ao longo da história. E o que a gente acompanha no romance moderno? Esse processo e esse projeto se realizando. O que é que ele vai ter que fazer para esse projeto acontecer? O que acontece no Leonardinho? Tem projeto? Não. Qualquer coisa que acontecer é bem-vindo, né? Ele não tem projeto nenhum. Ele não quer estudar. Quem é que tem projeto no lugar dele? O padrinho. O padrinho quer que ele seja primeiro padre. Depois. O padrinho quer que ele seja duas coisas. Que ele vai estudar em Coimbra. Para ser o quê? O que seria estudar em Coimbra? E são as profissões bacanas do século XIX brasileiro. Vamos pensar aqui, os projetos externos à vontade do Leonardo. E que ele não vai cumprir nenhum, né? A Dona Maria queria que ele fosse... Dona Maria quer que ele vá trabalhar, que ele estude para trabalhar em cartório, né? Então a gente tem fatos. Depois, advogado. O próprio compadre tem, que se ele for estudar em Coimbra, ele pode voltar bacharel em Direito. E que é muito bacana. A gente está diante dos dois poderes. Né? O poder da igreja e o poder da lei. Aí, a Dona Maria disse que seria legal se ele fosse tabeliano. Porque dá muito dinheiro. Ela vive disso, né? Ela acha que pode ser uma coisa bacana. E a comadre, a madrinha? Do casamento. Depois vira casamento. Que é a briga da comadre com o compadre. Ela quer que ele vai estudar na Conceição para fazer um ofício manual. Para aprender alguma coisa manual. Né? Fazer algum trabalho braçal. Chamar de ofício. Ou que ele seja maquineiro, ou que ele seja... Mas que ele trabalhe com alguma coisa na mão e que ele possa, então, transformar alguma coisa por meio do trabalho. Se a gente olhar para tudo que é o projeto externo do Leonardinho, isso aqui é tudo mundo burguês. É o mundo princípio do romance burguês. Leonardo vai dizer alguma dessas coisas? Não. Nada. Absolutamente nada. Ele usa o desejo do compadre para ser padre, para fazer o quê? Para aprontar. Ele finge que ele vai lá na sé, que ele vai ser sacristão e ele só apronta. Né? Aí ele vê o desejo também do compadre da Dona Maria e da comadre por casamento, e aí ele aproveita para quê? Para paquerar a Luizinha. E aí ele se apaixona pela Luizinha, a gente não sabe muito bem, né? O narrador não deixa isso muito claro, se ele gosta ou não da Luizinha, né? Mas aí depois ele vai gostar mesmo da Vidinha, né? Aí ele vai se apaixonar de fato. Mas também, sei lá, tem muita paixão, porque o que ele vai fazer quando está com a Vidinha? Vai tomar sopa com a mulher do caldo. Né? Vocês entenderam de tomar sopa, né? E aí o Toma Largura pega ele no ato, né? E aí o narrador diz, o caldo entornou. Né? Num jogo de sentido desse caldo que é entornado, ele vai apanhar, a Vidinha depois vai lá para se vingar. Então, esse cara também, em termos de amor, ele não é a pessoa mais, né, obcecada por um amor. A gente já está longe do romance burguês. Né? A gente vai ver depois que o casamento de fato vai acontecer, né? E a gente vai ver por que o casamento vai precisar acontecer nesse mundo. Então, todas as coisas que vão aparecendo aqui, né, são coisas que não são da vontade do Leonardo. O que é, afinal de contas, então, ser esse anti-herói e ser esse malandro? Primeiro, não ter projeto nenhum. Então, o que é que conduz a vida do Leonardinho? O acaso. O acaso. O acaso, o destino, o fado, né? Então, tudo que acontece na vida dele é o que vai surgindo.
de repente, não é? E aí acho que a gente chegou a falar na aula passada, qual lembra do Bom Malandro? O Zeca Pagodinho foi em música. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? É o princípio mesmo do que é essa existência sem cálculo e uma existência sem projeto. O Leonardo vai ser um dos primeiros heróis. Né? A gente vai ter essas figuras antes em poesia, lá no Gregório de Matos aparece um pouco, né? Como essa figura do que é ser brasileiro nesse mundo, que é um mundo que não propõe nenhum lugar muito certo, né? Que é esse lugar do homem livre. Porque ser escravo, a gente já tinha visto ali a perspectiva, então a perspectiva de opressão, o lugar de classe dominante é de opressor, e aí esse meio termo vai ficar esse lugar do malandro. O que aconteceu, então, com a história do Manuel Antônio? O que foi que ele conseguiu capturar que fez com que esse livro transcendesse o próprio tempo dele? A essência do brasileiro. Ele conseguiu justamente destacar o que é aquilo que a gente mais deseja na vida e que é deliciosamente brasileiro. E que não é um problema em si. E é isso que a gente vai ver, porque o que é a figura do malandro vai ser aquilo que vai ser utopicamente desejado por todos nós. Quem é que gosta de trabalhar? Não é? Quem é que acorda às 6 horas da manhã, 5h30, 6h? Ai, gente, que delícia, eu vou trabalhar e vou fazer um lugar à escola. Vou para a escola. Não, a escola já é um princípio de trabalho, né? É horrível, né? A escola não está fora do universo de trabalho. Porque o que é que os pais dizem pra gente? O que a gente acredita que a escola vai garantir? Trabalho. O futuro trabalho por tanto dinheiro, né? Então, exatamente, você não vai conseguir se dar bem, você não vai conseguir ter um bom trabalho. É esse o discurso do pai. O que o pai quer garantir pra gente colocando numa boa escola? É que você tenha esse tal de futuro tranquilo. Não é? E que a sua vida seja confortavelmente melhor arranjada. Né? Quem é que não acorda com preguiça? Por que é que a igreja coloca a preguiça? Você não? Por que a igreja coloca a preguiça como um dos pecados capitais? Aquela ligação do trabalho, né? Porque senão ninguém trabalharia. Né? Por que a preguiça ganhou essa conotação extremamente pejorativa? Eu trabalharia do mundo todo, né? A gente criaria uma outra sociedade, né? Que não é capitalista. O princípio pautado no trabalho, no projeto, no cálculo, no objetivo, no fim, né? Portanto, um mundo teleológico, né? Um mundo que tem tele é o objetivo, e lógica é o percurso mesmo para você alcançar um objetivo. Esse mundo que tem um objetivo final é o mundo capitalista. Cara, e a coisa mais engraçada que existe é que a gente não consegue imaginar outro mundo. Não é? A gente consegue imaginar um mundo em que o trabalho não seja o instrumento para um objetivo maior, e aí a gente tem que ir mudando os objetivos, né? Porque aí ter um emprego não é suficiente, tem que ter um emprego melhor, o emprego serve para eu comprar um carro X, mas esse carro X já não satisfaz, então eu tenho que ter um emprego melhor para ter um outro carro que seja melhor, e a coisa não tem fim, né? Então esse mundo que tem uma teleologia, ou seja, que tem um objetivo, é um objetivo que é sempre posto, que eu tenho sempre que galgar alguma coisa a mais, para além disso. Né? O princípio do esporte, o princípio das Olimpíadas, ele é muito semelhante, né? Porque ele é de novo o mundo da competição. Não estou dizendo mal das Olimpíadas, porque eu adoro, estou absolutamente alucinada, não é? Essa semana e sem dormir, agora que a coisa é na China, isso é um problema, né? Mas é a mesma coisa, não é? Qual é o princípio dos caras que vão para as Olimpíadas? Não é superar o recorde do outro? Eu imagino que as crianças vão para a escola, nem escolhem o esporte que vão fazer. O professor já coloca eles lá e eles treinam 8 horas por dia o esporte que eles talvez nem queiram fazer para ganhar a medalha de ouro para fazer isso. É pura competição, né? É pura competição. Se tem uma coisa legal no esporte que é sublimar essa competição, né? Eu acredito pelo menos nisso, né? Você não compete no verso, aí você pode competir no esporte. Fica um pouco mais saudável, né? Por outro lado, o esporte ele repõe essa competição do cotidiano, né?
O princípio mesmo. O princípio mesmo. O princípio mesmo do esporte. Vamos. O princípio mesmo do esporte moderno, e foi mudando essa característica, né? Mas o esporte moderno, dentro do mundo capitalista, o princípio dele é a superação de limite, né? Superação de limite do próprio corpo e superação do limite do outro, né? Então, esse princípio faz com que você trabalhe arduamente, violentamente, né? E é violento quando se é atleta mesmo, é muito violento, né? A quantidade de treinamento que você tem que passar. Não é à toa que quase todos os atletas hoje usam algum tipo de anabolizante, algum tipo de doping, porque é impossível, né? A gente já chegou num limite tal que o próprio corpo já não dá conta de produzir aquilo, né? Você tem que ultrapassar aquele negócio. Não adianta botar na natação só aquela roupinha bacana que o cara nem consegue respirar, né? Os caras saem da piscina e tem que pedir para alguém abrir aquele negócio porque eles não conseguem respirar naquilo lá, né? Você tem que ir para além disso. Vocês viram o tamanho dos nadadores? Cara, é uma coisa gigantesca. Aquilo não é só um exercício, né? Peitoral de cara, ombro, é uma coisa gigantesca, né? E as meninas também, as meninas a gente não sabe que é menina, né? E olha, os caras estão todos grandes, né? O exercício já não dá conta disso, não adianta a gente imaginar aqui em cima, né? Quer dizer, o que eu estou querendo dizer com esse exemplo do esporte é que o princípio dessa lógica proposta pelo universo do capital é essa competição em que você necessariamente precisa eliminar o outro. Né? Essa linguagem, que é a linguagem da eliminação e que está posta no mundo esportivo, né? São as eliminatórias, né? Você precisa eliminar o seu oponente. Né? Isso está no universo também da competição do trabalho. Né? E é a mesma, isso que é muito louco para a gente prestar atenção, né? É a mesma linguagem de assassinato. Elimina o outro. Você elimina o seu competidor. Né? Você exclui. Se você estivesse só no universo da exclusão, você ainda está no mundo que é um mundo simbólico. Quando você transforma isso em eliminar, né, significa que você pode matar. Né? Levado ao extremo, eu não sei se o nosso fim último dessa competição é a possibilidade de eu matar o fulano para conseguir a vaga que eu quero. Né? Tem casos já disso, exatamente, Thaís. Né? Quer dizer, que não é tão absurdo, porque o que vale? O que vale é o objetivo final. Estou exagerando para a gente pensar, né? Terminar é tudo bem, terminar não Aham. Vamos ver, né? Porque na verdade, você tem que fazer qualquer coisa. Existem algumas dinâmicas de grupo e empresa que é assim, hipoteticamente cria uma situação para você eliminar o seu oponente. Se a gente levar isso ao limite, onde é que isso pode chegar, né? Eu estou querendo que a gente pense nisso no extremo, não no que a gente está vivendo agora. Porque a gente vai transformando isso em uma coisa natural, né? O que acontece aqui no mundo do Leonardo, que é esse mundo do acaso? A vida dele vai dar errado? Qual é o destino regido pelo acaso do Leonardo? Qual é o destino dele? Às vezes dá certo, às vezes não, mas quando não dá certo, acaba dando certo de algum jeito. Como é que termina essa história? Deu super certo. Ele casou. E o que mais? O que mais? O que acontece com a história? Como é que acaba o Leonardo nessa história? Ele acaba como sargento. O que mais? Casa com a noivinha.
Por isso que é sargento de milícia. Só se revela no final. Ele se transforma em sargento e tem mais. A última coisa que acontece quando ele faz com o Luizinho. Ele ganha um posto respeitável, ele casa, ele pede baixa de granadeiro. Hã? Não, ele vai pedir baixa em um e ganha um posto oficial no outro. Não faz muita coisa. A gente já viu ao longo da história que os oficiais mais graduados só ficam dormindo, que é a fala dos oficiais do tenente-coronel, né? E o que mais? O que acontece? Por último, para não ficar triste, para parar a história no ápice, e ele ganha 5 heranças. O sujeito fez um esforcinho, nenhum esforço. Ele desejou 5 heranças, desejou um casamento que pudesse dar para ele uma posição estável, desejou ser oficial. Nada. Eu não tenho nenhum projeto. E o que aconteceu? Deu tudo certo. O que é que esse cara está dizendo pra gente? Pra não fazer nada. De alguma forma ele faz um elogio nesse mundo do malandro. O mundo do malandro, ele é passível de crítica e de problema, mas ao final dessa história, deu tudo certo. Nesse sentido, a gente tem que o mundo da sobrevivência se opõe ao mundo burguês. Se o mundo burguês planeja, projeta e calcula tudo para a coisa acontecer de uma determinada forma, ele vai mostrar o tempo todo que o projeto não dá certo. Como é a única personagem dessa história que calcula e que projeta, e que aparece só 2 vezes falando que a personagem calcula. Comadre. A comadre vai nos seus arranjos, né? Vai tentando. No fim também dá bem certo. Dona Maria é a personagem que calcula. Lembra que ela está rezando o terço ou o rosário? E aí ela se perde nas contas do rosário porque ela começa a calcular, a fazer os planos dela? O plano dela é a Luizinha se casar com o José Manuel. Dá certo? Não dá. Né? José Manuel é uma pessoa horrorosa, no fim depois também dá certo, porque ele vai morrer, e a menina acaba se casando. Vocês pensam que tudo aquilo que parece desgraça se reverte em sorte. Aquilo que é sorte se reverte em desgraça, e aí a gente já não sabe mais em que mundo a gente está. Ou seja, a gente está diante de um mundo que, se misturar caso mais um fim que dá certo, a gente está diante de um mundo misturado. E que é próximo do mundo do malandro. E a gente vai ver como é que essas misturas vão acontecendo. Como princípio, então, como é que esse cara consegue dizer? Porque a gente vai falar do mesmo Por quê? Quais são as misturas que vão acontecer? Primeiro, essa reversibilidade que eu estava falando. O que é bom vira ruim, o que é ruim vira bom. E a outra característica é que a gente vai estar diante de um mundo amoral. A única repressão que existe, qual é? Qual é a única força repressora? Que não é justiça, é o Vidigal. Vidigal é a única força repressora. Internamente, as pessoas se sentem reprimidas? Não. Tem culpa? Exatamente. Não tem culpa, não tem repressão interna, não tem lei interna. A única lei que existe é a lei de fora. É a única. O resto, esse mundo não tem moral. Também precisa se opor ao mundo burguês. O que é que falta no mundo burguês? Não é a moralidade? Né? Você tem que manter aquela regra de conduta. Nesse mundo não existe. Como é que ele vai conseguir essa mistura que é capaz de falar do século XIX, precisa fazer esse romance de costume e ao mesmo tempo transcender o seu próprio momento histórico? Ele vai partir primeiro, não do romance de costumes, mas ele vai partir da tradição popular. Coloquei um aqui porque esse vai ser o chão do nosso livro. Que tradição popular é essa? Como é que começa o livro? No Brasil, a família. Qual é a palavra, qual é a frase que inaugura o livro? Primeira frase é lembra. O que é que isso lembra? Exatamente. Vamos ver como é que primeiro vão se organizar os personagens? Primeiro, o tempo é esse tempo imemorial. Ao invés dele datar,
Lembra que a gente falou que a cara de crônica que está lá no diário de um detento, o cara vai datando tudo, dia 1 de outubro, dia 2 de outubro, mano Rogério morreu no dia tal, tal e tal e tal hora, você coloca uma precisão temporal. Quando eu digo, no tempo do rei, o que acontece com o tempo? Hã? Não é um tempo definido, né? Se a gente for pensar em relação ao contexto histórico, a gente colocou que esse rei é o Dom João VI. Mas se eu pensar fora do contexto em que ele foi escrito, quando eu digo era no tempo do rei, não fica ainda mais com cara de complicado? Isso é crônica, é só para a hora que o cara faz. Exatamente, né? Então, está voltando ao temporal. Ele constrói de alguma forma, nessa formulação, tanto a característica de crônica, que está lá, porque ele diz pra gente que esse rei é Dom João VI, mas ao mesmo tempo ele transforma esse tempo num tempo atemporal. Ele faz uma suspensão do tempo. Eu posso olhar dos dois jeitos. O que ele vai conseguir? Ele vai conseguir articular no texto tanto essa transcendência quanto o estabelecimento no chão. Olha que conquista desse cara. Como é que ele consegue pensar numa frase essa coisa de condensar no chão histórico e ao mesmo tempo ultrapassar esse chão? Dá para entender isso, pessoal? Sim, muito bem. Aí a gente pega a figura, o personagem principal. É o menino que nasce. É o Leonardo Filho. E que a gente viu que é a figura do malandro. E aí vocês me falaram, o malandro é o cara que faz tudo para sobreviver. Né? E aí ele vai fazer exatamente o quê? Ele lança a mão do quê para conseguir se dar bem? Qual é a característica principal? Fala, Paulo. Qual é a característica principal do Leonardo como malandro para se dar bem? O que o malandro precisa fazer para se dar bem? O que é ser malandro? Mas porque não trabalhar e não... O que é se virar? Fala, Beatriz. Se aproveitar da situação. O que é isso? Ele precisa ser simpático. Ele precisa ser cativante. Né? Ele precisa ser sedutor. Bom malandro tem que ter uma lábia bacana. Né? Precisa ser simpático por excelência, porque senão não consegue nada. E que mais, além de simpatia? O que é esse se virar, aproveitar a situação, enxergar a oportunidade? Tem que ser esperto. Se a gente olhar ainda no universo popular, no universo dos contos de fada, no universo da fábula, no universo do conto popular, que figura lembra o que é simpático e esperto e que se dá bem? Bom, Carioca depois ficou com essa pecha de ser, de fato, o esperto, né? Toda a singularidade é carioca, não é à toa, isso vai ser construído no século XIX. O que mais? Se a gente pensar em fábula, a bruxa, mas a bruxa não é simpática. Ela assume forma sedutora. Né? Ela assume forma sedutora, mas ela não é má. Quer dizer, mas ele não é mau. Né? A bruxa precisa ser. Ele não é mau. É um herói. Ele é bom, né? Ele é esperto e é bom. Ele tem essa esperteza, mas ele tem uma certa ingenuidade, que é essa ingenuidade de bondade. Né? Ele não é uma pessoa má que quer fazer mal ao outro. Ele planeja fazer mal para uma pessoa? Não. Isso não está no projeto dele, no ideário dele. Né? Ele se vinga. A gente já vai ver como é que isso se dá. Né? Mas ele não planeja de antemão fazer mal para o outro. A vingança é medida? Então não vai ser vingança. A gente vai chamar isso de outro nome. Exatamente. Se a gente pensar em fábula, que figura aparece? Essa figura que não é uma figura má, é esperto e que pensa só em si mesmo naquilo que é se dá bem e que tem simpatia. Se a gente pensar em fábula, quem é que escreveu fábulas mesmo? Ele é um lobo mau? Vamos pensar, não é, porque ele não é mau. Né? Ele é o cara que se dá bem. Ele é o cara que se dá bem. Se a gente pegar, é uma figura que aqui está sob a forma humana, mas que nas histórias populares é a raposa,
O macaco. Macaco sem dúvida nenhuma. O que foi sem engraçado? Não, macaco é sempre engraçado. Às vezes não me falam, às vezes história infantil, encontro popular, desenho animado, o macaco é um inseto, né? O macaco não sabe se virar nas situações, né? É engraçado que em cada cultura escolhe-se um bicho diferente, né? Por exemplo, nas histórias japonesas é sempre a raposa que é o bicho mais esperto, né? Que é o bicho que se dá bem, que consegue, por exemplo, enganar a onça ou enganar algum leão, né? Às vezes aparece o rato que engana o bicho mais forte. O que interessa é que esses bichos todos, eles têm a força da esperteza contra a força da virilidade, a força física. É a esperteza deles que faz com que eles consigam se dar bem nas histórias. Se a gente pegar o Vidigal é essa força física, né? E vai sempre se dar mal diante do Leonardo. Então, qual que é a estrutura de base aqui? É uma estrutura de tradição popular quase fabular. Bom, o Leonardo é um abençoado pelo acaso e pelo destino. Vai fazer com que ele se dê bem. Aí, ele tem em volta dele aqueles que vão desejar o bem e aqueles que vão desejar o mal. Portanto, a gente tem as figuras de fada, madrinha, que é a comadre, e o compadre, que funcionam um pouco como essas figuras que vão protegê-lo. Olha, de novo, como a gente já tinha visto nos contos de fada, ele é uma espécie de órfão. Né? Porque a mãe vai abandoná-lo por outro homem, mas aí a gente já vê que é uma fábula toda torta, né? Porque não é que a mãe vai morrer no parto, como a gente já viu lá nos contos de fada da Branca de Neve e tal, mas ele vai ser abandonado porque a mãe arranja outro homem. O pai não tá nem aí pra ele, na hora que se vê abandonado pela mãe, vai sair de casa também. Mas rapidamente, no mesmo instante, ele não fica um segundo abandonado. O compadre já o pega para criar. E com muito amor. Então é como se ele tivesse sido abençoado por essas duas figuras que vão protegê-lo ao longo de toda a história. Quem vai evitar, nas mais das vezes que ele se dê muito mal, vai ser a comadre. A comadre toda hora vai livrar ele do que possa acontecer de ruim. Vai encontrar ele quando ele foge, vai tirá-lo da cadeia. Mas por outro lado, a gente também tem a fada má, ou a bruxa, que fica agorando ele o tempo todo. A vizinha. Tudo que a vizinha faz o tempo todo é agorar. Ela é agorenta. Ela se prende, ele nasceu num mau dia, né? Esse menino tem mau agouro, esse menino não vai pra frente. Então o tempo todo a gente fica vendo a luta entre essas duas forças em torno do Leonardo. Então a estrutura que vai dar por princípio e por base a construção da história, ela é de cunho popular e de fábula. Por isso que a linguagem também é simples. Por isso que ela é uma linguagem sem tempo. E que pra gente parece moderna. Ela é moderna porque ela chega até a gente com muita facilidade. Né? Porque é como se ele estivesse contando uma historinha. Quem é o herói dessa historinha? É essa figura. O que é que o Manuel Antônio consegue captar e capturar? A partir dessa coisa que seria para ensinar a moralidade para as crianças, como é que elas devem agir, ele vai torcer esse negócio. Né? Então o que é que a gente aprende com essa história? Seja malandro. Né? No final das contas, o que ele vai ensinar para a gente é isso, vai dar tudo certo. Não tem, portanto, um princípio de moralidade que vai reger essa fábula. Por isso que ela é fábula, mas ela já é moderna. Porque ele já vai torcer pra gente quais são todos os valores éticos que compõem esse universo. Essa é a primeira instância desse romance. Vamos lá, para a segunda instância.
segunda instância é das relações ou da dinâmica social brasileira. Só para a gente terminar, quem são as personagens? São muitas, eu sei, e a gente organiza já. Quem é o centro dessa história? Então vamos pensar em como é que ele nasce. Leonardo, desse lado o pai dele, que é o Pataca, e a mãe, que é a Maria. Maria tem 3 nomes. Quais são os nomes que ela vai apresentar? Maria vai aparecer como Mariazinha, no seu tempo de juventude, e antes Maria das Hortaliças. Leonardo Pataca. O que é que cada um deles faz? O pai e a mãe. O pai é meirinho, é oficial de justiça, digamos assim, e a mãe. Como é que aparece Saloia? É uma Saloia que designa só quem é dos arredores de Lisboa, mas que fica com cara do quê? Ela é uma Saloia. Prostituta. E ela vai fazer jus, né? Porque ela sai com tudo que é homem, não é? Ela não se faz de rogada. Muito bem. Quem é que está acima dessa gente? Quem é que está acima como poder? Vidigal. Quem é que está junto, abaixo, fazendo parte desse mesmo universo, mas que são personagens secundárias? Vamos lá? Força. O padre com o padre. Acho que o padre está acima, né? Tá. Vamos botar. Vou colocar aqui, ó. O padre, que aparece com que nome? Tem 2 padres na história, né? Tem o mestre de cerimônia. E o outro padre? Que vai na casa da Dona Maria, que ajuda o José Manuel. Mestre de reza. Que é o que ensina as negrinhas a rezar. Né? E que ensina com um princípio bem básico, assim, ele dá porrada mesmo. Quem mais? Mais personagem. Vai falando aí. A cigana. Como é? Que era já sacristão, não era? Era. Mais da Sé. O que mais? Hã? As namoradas. Vidinha. E a Luizinha vai pra onde? Vai pra junto com ele. Aqui? Do lado? Vou botar aqui em cima, ó. Luizinha, Dona Maria. Mais. Vamos rapidão. Hã? Tenente Coronel. José Manuel. Senhor José Manuel. Já dá? Mais. Maria do Vidigal. Hã? A Maria Regalada, né? A Maria do Vidigal, é a Maria Regalada. Vocês entenderam Maria Regalada, né? Aham. Aham. O que mais? A família da Vidinha. Família toda da Vidinha, os primos e as tias. A mulher do carro. A mulher do caldo. E o marido dela. Yes. O Toma Ladura. Aquela que ajuda no final. É a Maria Regalada. É a que ajuda no final. Mas, ele vai, quando o pai gosta da cigana, ele vai pra casa de quem? Da
madrasta. Madrasta. Qual que madrasta? A esposa do pai dele. A esposa do... Ah! Com quem? O pai de casa? É filha do... A Chiquinha. Que é filha da comadre. Chiquinha é filha da... Aparece primeiro como sobrinha e depois como filha. Mais. Quem é que faz mandinga pro pai conseguir ficar com a cigana? O caboclo. Caboclo do mangue. A vizinha. Mais. A vizinha. A vizinha. Aquele cara que ia ser preso? Hã? Aquele cara que O que ia... fazia careta? É. Como era o nome do cara que fazia careta? E que o Vidigal tenta aprender a todo custo e não consegue. Não sabe? Não fala. Seu Antônio. Ah, o cara tem uma confusão. O cara que arruma confusão. Quem lembra o nome do cara que arruma confusão? Que é pago pra arrumar confusão. Ah, Que é o único pardo da história inteira. tá. Muito bem, gente. Arrasaram. Chico Juju. Acho que a gente pegou todos. É isso aí. Muito bem. Por que eu dividi isso aqui em dois grupos? Hein? Qual é o princípio aqui, ó? O princípio é que o centro da história vai ser gerado por essa tríade aqui familiar. Mas que já é em si uma família desmantelada, né? Uma família que não vai funcionar. Eu tenho a figura de poder maior, que é o Major Vidigal. Todas essas personagens secundárias que a gente colocou aqui embaixo fazem parte de uma mesma classe social. Todas as figuras que estão aqui em cima são de alguma forma representação também de poder, mas que não vão exercer o poder repressor como o Major Vidigal. O que eu tenho aqui, daqui para cá, é divisão de classe. Então eu tenho essas figuras, Dona Maria, Senhor José Manuel, Tenente Coronel, Mestre de Rezas, Mestre de Cerimônias. Tirando a Luizinha, que vai ser um caso à parte que a gente já vai olhar, o que chama a atenção nesse grupo? Como nomeação, para a gente começar a analisar os nomes das personagens. Dona Maria, Senhor José Manuel, tem dois nomes. Eu tenho quantas Marias na história? 1, 2, 3. E ainda Mariazinha e Maria das Hortaliças. Olha quantas vezes esse cara vai usar o mesmo nome. O que ele vai fazer para diferenciar? Aqui eu tenho um Dona. Aqui eu tenho Tenente Coronel. Aqui eu tenho Senhor. Aqui eu tenho Mestre e Mestre. O que acontece com esse grupo de personagens? A classe mais alta. É a classe mais alta. O nome dele? Que a gente vai chamar de classe dominante e que tem titulação. Qualquer que seja, e vocês vejam que no Brasil, qualquer titulação está valendo, hein? Se você baronesa, condessa, se você nada não é chique não. Virou mestre, senhor, já está bacana. Já é legal. E embaixo, como é que os nomes vão aparecer? Muito diminutivo. Né? Chiquinha, Luizinha, Vidinha. A própria vizinha, que não é um diminutivo, mas que soa do mesmo jeito. Não é sempre nome, é tipo compadre, como você chama, uma generalização. Então eu tenho ou função social, uma generalização, né? Ou eu tenho diminutivo. Apelido também, Hã? Apelidos pejorativos. Às vezes não, né? O do mangue só localiza, da Sé só localiza, né? A mulher do caldo também localiza. O Chico Juca, por que ele tem dois nomes? Porque o Juca foi o cara que... Foi. Era o cara lá que era difícil, né? Era o valentão. Isso, que ele mata.
como o Juca era valentão do pedaço e o Chico mata o Juca, então ele agrega o nome. Ou seja, como é que esse mundo aqui todinho vai ser definido? Ele vai ser definido pelos seus traços populares. De onde é a pessoa, características da pessoa, diminutivo porque tem uma relação afetiva ou por sua função social. A gente está diante então de um mundo que não é de classe dominante, mas vai ser um mundo popular. Volto daqui, na próxima aula, tá bom?